Notícia urgente: Flamengo se acerta com o Paquetá e fica por detalhes de se concretizar a maior negociação da história do futebol brasileiro. Bora pro vídeo. Bruno Braz chega com a gente para contar essa história do interesse do Flamengo pelo Lucas Paquetá. Opa. A manhã do Flamengo começou mais quente do que o calor que faz no Rio de Janeiro nessa segunda-feira. O Flamengo chegou a um acordo com o Lucas Paquetá, seu antigo garoto do Ninho, que está defendendo o West Ham, e agora ao Flamengo resta chegar a um acordo com o clube inglês, algo que não vai ser fácil. O Lucas Paquetá tem contrato até 2027 com o West Ham, mas o que conta a favor do rubro-negro é o desejo manifestado do Lucas Paquetá em jogar no Flamengo novamente. Inclusive, ele ficou fora da última rodada no Campeonato Inglês. Então, o Flamengo conta com esse desejo do Lucas Paquetá em voltar para sua casa e também todo o acerto que já foi feito com o staff do jogador para o Flamengo conseguir concretizar essa contratação aí, que seria a contratação de maior impacto do Flamengo até aqui na temporada. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas os torcedores rubro-negros acordaram animados nessa segunda-feira com essa notícia. Animado, tá aí o Braz então trazendo informação pra gente de que há um acerto entre Flamengo e jogador. Daí tem a negociação com o West Ham, clube da Inglaterra, que o Paquetá defende. Rodrigo, você também tem informação pra gente. Isso aí, Luísa. Então, o que aconteceu? O José Boto, que é o diretor do Flamengo, está conversando com o staff do Paquetá já tem 35 dias. Foi a informação que eu tive. E aí já chegaram a esse acerto, como disse o Braz, né? A questão é que até agora a sinalização do West Ham era uma sinalização: não vendemos o jogador. Que inclusive... E aí o que acontece hoje de diferente? É vazado numa matéria do The Guardian, né, que é um veículo dos maiores jornais ingleses, totalmente confiável, dizendo que o Paquetá pediu para não jogar o jogo contra o Queen's Park Rangers pela FA Cup, porque tem o interesse de se juntar ao Flamengo. De fato, ele tem esse interesse, já tem esse acerto. O que precisa é ter um acerto entre o West Ham e o Flamengo. Tem uma reunião hoje entre Flamengo e o West Ham, a informação que eu tive logo depois que estourou isso tudo, e até hoje o que o West Ham tinha dito para o Flamengo é: não queremos vender. E inclusive o que está dito na matéria do Guardian, que ele não quer vender até o fim da temporada, porque o Paquetá é um titular e o time está lutando contra o rebaixamento. Só que a atitude do Paquetá de querer tanto vir para o Flamengo e essa questão dele ter pedido, inclusive, para não jogar, acaba jogando o jogador no mercado, né? Então você tem o Tottenham, que já ofereceu 50 milhões de libras pelo Paquetá, o que já mostra que é um valor, um jogador bem caro, só que o Paquetá falou que não quer ir para o Tottenham. Então essa negociação, apesar do Flamengo ter essa concorrência do Tottenham, é mais difícil de ser concluída, porque se não tem a vontade do jogador, dificilmente ele vai para lá. E aí, como o Flamengo ainda não tem um preço, o entendimento do Flamengo é que quando o que vai ser pedido pelo West Ham? Algo na casa de 40 milhões de euros, né? Mais baixo. Por que vai pedir menos do que o Tottenham? Porque é difícil achar outro clube que pague 50 milhões de libras. Mas que o West Ham quer que tenha mais interessados. Porque o objetivo do West Ham, se ele for forçado a vender o Paquetá, que não é o interesse dele, é maximizar ao máximo o dinheiro que ele vai ganhar, para tentar buscar um substituto, enfim, para ter um maior lucro. Foi um jogador que ele investiu bastante quando saiu ali do Lyon. E o interesse, o Flamengo vai jogar com a vontade do Paquetá, que é de voltar. Então tem um xadrez aí entre a vontade do Paquetá e a vontade do West Ham de maximizar o dinheiro, se ele não puder manter, porque o cenário ideal dele era que o Paquetá continuasse pelo menos até o fim da temporada. Então vai ter uma queda de braço. Tem uma reunião marcada hoje. Eu até já vi que alguns veículos ingleses já estavam falando em alguma proposta do Flamengo, mas a informação de hoje, até 1h da tarde, que foi a última atualização que eu tive, é que o Flamengo não tinha feito ainda nenhuma proposta, mas que ia ter uma reunião hoje ainda, né? Então, como tem uma reunião hoje ainda, pode ser que a gente já tenha, de fato, algumas informações próximas aí de uma negociação do valor. Então, o que é? Já teve uma proposta de 50 milhões de libras por ele para o Tottenham, que ele provavelmente não vai, porque ele não quer ir. Tem uma sinalização, aparentemente, do mercado de 40 milhões de euros, seria mais ou menos o patamar do Paquetá para outros clubes. E aí um xadrez de disputa entre a vontade do jogador e a vontade do Flamengo de ter o Paquetá, de um lado, e a vontade do West Ham de ganhar uma maior parte do dinheiro ou mantê-lo pelo menos até o fim da temporada. Uma das duas coisas. É daí que a negociação vai se dar a partir dessas premissas.
Ô, Rodrigo, pela sua percepção, o Flamengo pode atingir essa prateleira de 40 milhões de euros? Chegou na casa dos 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, a negociação acabou não dando certo, ele renovou inclusive o contrato com o Cruzeiro. Será que o Flamengo pode aumentar a aposta a esse ponto? Eu acho muito difícil de que a primeira proposta do Flamengo seja 40 milhões de euros, né? Se entende ali que a sinalização do mercado é essa, você vai jogar mais para baixo, o outro clube vai pedir mais para cima, e ele ainda tendo a vontade do jogador, ele tem uma grande, digamos assim, um leverage, né? Uma alavancagem dentro dessa negociação. Mas se pode chegar, eu ainda não tenho a sinalização se quer chegar. Se o Flamengo pode pagar 40 milhões de euros, vai ter que fazer um esforço, mas pode pagar. A gente viu no final do ano o que foi sinalizado de todas as finanças, inclusive do BAP, dizendo que achava que deveria ter sido mais agressivo na janela do meio do ano passado, que entendia que o clube poderia se endividar mais diante do cenário que tem hoje financeiro, o cenário de você ter sobra de caixa, e aí você teria que forçar a barra de 10 milhões a mais para um jogador que é um jogador de seleção brasileira, possivelmente, se não é o titular imediato, é uma das opções para ser titular ali, né? Então não é a posição que o Flamengo está procurando, né? Mas é um jogador que um patamar, outro nível em relação ao que está posto no futebol brasileiro até, né? Eu acho que é o que seria a contratação de maior impacto. Eu vi a sua enquete, né, Luísa? Eu acho que a gente só avalia a contratação no final da temporada, né? Avaliar durante a janela, você depois não sabe o que aquele jogador vai ser durante o ano, né? Mas vai ser o que a gente pode dizer que se essa operação se concretizar, que eu acho que tem muitas dificuldades para ela, porque é o valor alto envolvido, o West Ham, o investimento que ele fez, o fato do West Ham querer o jogador até o fim da temporada para poder se livrar do rebaixamento, mas aí do outro lado tem a vontade do Paquetá. Então, se superado todas as dificuldades, eu acho que vai ser a negociação de maior impacto do futebol brasileiro nessa janela. Mas se vai ser a melhor, a gente só vai saber no fim do ano, dependendo de como renderem os jogadores, né? A notícia de agora, né, que veio primeiro lá da Europa, do Fabrício Romano, e a gente confirmou e foi atrás das informações e de mais detalhes aqui. E, de fato, o Flamengo tem um acordo com o Paquetá, clube e jogadores estão acertados. As informações que eu consegui, que eu tenho aqui de agora, de poucos minutos, é que essas conversas vêm acontecendo desde o mês de dezembro. Acontece que o West Ham faz jogo muito duro, então as conversas existem, o Flamengo está acertado com o Paquetá, mas o negócio não está perto de se concretizar porque os valores são muito altos. E aí, conversando com algumas pessoas, eu perguntei, né, na casa de quanto estaria, e o que me passaram é que o West Ham normalmente não trabalha colocando um valor, como no caso do Caio Jorge, o Cruzeiro disse que só venderia por 50 milhões de euros. Não tem esse valor estipulado. O que o West Ham faz é ir recusando propostas em sequência. E isso aconteceu na janela de transferências do meio do ano. O West Ham recusou proposta do Tottenham, proposta do Aston Villa, do Everton. Todas essas propostas pelo Paquetá foram recusadas na janela do meio do ano. E agora o que acontece é que é um desejo do Paquetá retornar ao futebol brasileiro. Até conversando com o VSR, que também tem boas fontes envolvendo esse assunto, ele me disse, né, que uma pessoa disse a ele que o Paquetá pensa que depois de tudo que aconteceu, no caso lá envolvendo, né, as acusações em relação a apostas, depois de ser absolvido, que voltar ao Flamengo seria um caminho para ele voltar a ser feliz. É ano de Copa do Mundo, então tudo isso está envolvido, mas os valores são muito altos e agora é uma questão do Flamengo destravar o negócio com o West Ham. E pelo que eu tenho de informação, há também, né, a esperança e a expectativa de que o desejo do Paquetá possa pesar para que o jogador também do lado de lá consiga, né, desatar esse nó, para ver se essa negociação avança. De momento é isso, né? Tô tentando descobrir melhor quais são os valores, né? Que propostas já foram recusadas, em que patamar de valores. Como é uma informação de agorinha mesmo, de minutos atrás, então tô trazendo aqui tudo que a gente já tem até esse momento em relação a essa negociação. É importante a gente dizer, Vitor, que procurando o Flamengo, oficialmente o clube disse que não vai comentar sobre o assunto. Vamos ver como é que vai ser daqui a pouco lá no CT, porque hoje é reapresentação
apresentação, tem entrevista coletiva de membros da comissão técnica, José Botto estará por lá, então vamos ver, né, se o clube vai seguir oficialmente sem comentar sobre o tema, mas essas são as informações que a nossa equipe apurou e acredito, né, que até o fim do programa pode ser que a gente tenha até novidades. Na sequência tem também o melhor futebol do mundo, a gente vai estar lá com eles para atualizar a situação. Mas isso, e o torcedor do Flamengo, é claro, com essas primeiras notícias, já sonha muito com a volta do Lucas Paquetá. Não tem como ser diferente. Monique, só para te liberar, obviamente nenhum técnico do futebol brasileiro rejeitaria o Paquetá. Mas foi algo, de repente, colocado pelo próprio Felipe Luiz, no sentido de, é um cara que eu acho que, de repente, vale a gente gastar um tempo, gastar ali uma investida interessante, ou não? Foi, de fato, uma oportunidade que apareceu, porque não é de agora, a gente sabe, essa história não é de agora. Ou foi, de repente, um pedido mesmo firme do Felipe Luiz? Eu acho que junta as duas coisas, né? Um pouco das duas coisas. Não é que foi só um pedido ou o Felipe não quer e é só uma oportunidade, né? É uma oportunidade que já vem se desenhando há algum tempo, desde que a gente estava na Copa América nos Estados Unidos. Já se falava em 2024 em retorno do Paquetá ao Flamengo. Na época ele ainda seria julgado, era outra gestão, era negociando com o Marcos Braz. Então é um jogador que tem vontade de retornar ao Brasil e que o Flamengo se vê disposto a fazer o investimento pelo que o Paquetá pode entregar ao Flamengo, ao Felipe, pela versatilidade do jogador de seleção brasileira, que muito provavelmente estará na Copa do Mundo. Então acho que é um conjunto, né, de ter ali um cara que é flamenguista, que tem o desejo de retornar, que a prioridade dele é retornar ao Flamengo e de ver ali uma oportunidade de trazer um jogador que pode entregar muito num nível de futebol brasileiro e reforçar o meio de campo do Flamengo. Então acho que é meio que um conjunto das duas coisas. Fechado, Monique. Obrigado. Qualquer coisa... Atenção, Bruno Andrade vai entrar agora com uma informação sobre um jogador que, aliás, o chat perguntou, e aqui você manda, você pergunta, a gente apura. Bruno Andrade apurou e vai trazer uma notícia quentinha de Lucas Paquetá. Parei. Que isso? Vou aqui trazer uma ordem cronológica. Segunda-feira passada, e se vocês se recordam bem, eu falei, olha, fui conversar aqui em Portugal com uma fonte muito boa, uma pessoa muito bem conhecida dos bastidores do futebol. E nessa conversa a pessoa me disse, Bruno, vai atrás que o Flamengo, se não ofereceu, vai oferecer 35 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. Maravilha, fui atrás, tentei mais pormenores. E quando eu faço a proposta, a pergunta, a apuração para pessoas do Flamengo, eu fui muito direto, fui muito enfático. O Flamengo ofereceu 35 milhões de euros pelo Lucas Paquetá? A resposta foi não. E eu praticamente deixei o assunto um pouco de lado. Mas aí vai aquele equívoco, né? Eu perguntei da proposta, mas não insisti se existia interesse, se eventualmente poderia ter uma proposta no futuro, ou no futuro próximo, ou no futuro mais distante. Conversando de ontem para hoje, e agora que o chat voltou a perguntar, eu falei, pera lá, eu vou insistir um pouco mais, porque essa história pode estar um pouco desencontrada. O que eu tenho de novidades agora é o seguinte, Lucas Paquetá tem interesse em deixar o West Ham, e a prioridade dele é o Flamengo. Começa por aí. Se sair do West Ham e o West Ham facilitar a sua saída, a preferência, a prioridade do Paquetá é o Flamengo. Não é permanecer na Europa, não é permanecer na Premier League, é voltar ao Flamengo. 2 pontos importantes aqui. O Flamengo tem no seu planejamento financeiro um orçamento muito bem firmado, organizado para reforços. Tanto é que separou 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, não tendo o Caio Jorge, que inclusive foi agora anunciado há minutos pelo Cruzeiro, informação nossa da renovação até 2030. O Flamengo tem ali 30, 35 milhões de euros para um atacante. Se não conseguir o Caio Jorge e não conseguiu, jogaria esse dinheiro para o meio do ano para contratar um jogador depois da temporada europeia / Copa do Mundo. E o mesmo serve para o Lucas Paquetá. Essa é a nova informação para além do interesse do Lucas Paquetá de querer voltar ao Flamengo. O Flamengo tem no seu orçamento para já, se for possível, e se não for possível para já, mas depois da Copa do Mundo, até porque a percepção inicial que o Paquetá até prefere esperar a Copa do Mundo para definir o futuro, porque até acredita que saindo agora teria um pouco mais de dificuldades ou para adaptação ou readaptação
e poderia ter impacto na Copa do Mundo, mas o Flamengo tem no seu orçamento entre 30 e 40 milhões de euros para Lucas Paquetá. Se acontecer agora, lindo, maravilhoso, é o melhor dos cenários para o Flamengo. Se não houver a possibilidade para já, é um dinheiro muito bem guardado, muito bem trabalhado para o meio do ano, pós-Copa do Mundo. Então as informações são essas, novidades. Não há proposta em cima da mesa, isso foi, aliás, desmentido ou pelo menos negado por pessoas do Flamengo. O que assim é um planejamento, um orçamento para o Lucas Paquetá, ou agora ou em junho, e o Lucas Paquetá dá prioridade para o Flamengo. Pô, informação de última hora do Bruno Andrade. Nossa, quentíssima. Quentíssima. Fala a fonte é assim, né? É assim. É assim que funciona. A galera foi vibrando aqui no chat com essa informação. Muita gente falando, pô, Paquetá no Flamengo, mas calma. O Paquetá, e o Bruno traz a informação em primeira mão aí, a prioridade dele, tá até na nossa tarja aí, a prioridade dele é o Flamengo. Toda vez que o Paquetá volta pro Brasil de férias, com a família e tal, tá encontrando as pessoas do Flamengo, tá encontrando seus parceiros do clube. Ele é um cara assim que ele tem a raiz, ele foi pro futebol europeu, né? Ganhou o status de jogador de seleção brasileira, mas é um cara que nunca esqueceu as raízes do Flamengo. Então assim, é um cara que tem, como disse o Bruno, trouxe a informação, tem essa prioridade pelo Flamengo, é muito em função disso. O cara saiu do Flamengo, mas o Flamengo nunca saiu dele. Essa é a real. O cara é muito Mengão. Ele é muito Mengão, mas o Bruno, uma questão que até eu tenho curiosidade aqui, falaram no chat. O West Ham, na Premier League, tá quase sendo rebaixado. Campanha horrível, contratou o Pablo Felipe, brasileiro, que jogava muito bem em Portugal, contratou o Tati Castellanos, que era o sonho do Flamengo, tá quase sendo rebaixado na Premier. Isso não pesaria numa possível saída do Paquetá? Falar assim, pode ser que a minha vaga na Copa seja minada por conta do desempenho da minha equipe. Será que não pesaria ou ele quer aguardar? Ele quer esperar esse movimento pensando na Copa do Mundo? Porque assim, ele tá com a vaga quase garantida agora que ele voltou a jogar bem. Diante do West não tá jogando bem, mas o Paquetá está jogando bem. Pesa alguma questão nesse sentido? Preocupa, mas o Paquetá é um daqueles praticamente indiscutíveis pro Ancelotti. Claro que o Ancelotti quer todo mundo jogando, tendo minutagem, sendo participativo, mas não é porque não vai jogar com tamanha regularidade que ele deixa de ser importante, porque o grupo está praticamente fechado. Sim, faz ali certo sentido, mas até a segunda página. O temor do Paquetá é muito mais pela saída, né? Não é nem tanto ficar. O receio dele talvez seja sair e não ter a mesma minutagem, a mesma adaptação, o mesmo rendimento em curto prazo, e aí sim poderia ter impacto na seleção. Então, depende do ponto de vista. Tem quem acredite que sair é melhor para jogar mais, tem quem acredite que ficar é melhor porque está ambientado mesmo jogando menos do que eventualmente em outro clube. Há uma preocupação por parte do Paquetá. Aliás, a gente trouxe isso, acho que 1 ou 2 meses, sobre o Paquetá ter como preferência sair somente no verão, ou no caso em junho, até para não ter esse impacto aí direto ou indireto na seleção, mas a informação vai muito mais ao encontro da situação do desejo do Paquetá em relação ao Flamengo. A prioridade em relação ao Flamengo, e eu vou até dar o número um pouco mais exato, eu falei entre 30 e 40 milhões de euros, eu vou ser mais exato. O Flamengo tem ali cerca de 35 milhões de euros para o Paquetá. Nossa. Isso depois não tem impacto nos 30, 40 por um atacante, ou o dinheiro que vai gastar agora que é pequeno, mas é um dinheiro pelo Andrew, ou um eventual novo jogador. Mas para o Paquetá, porque o desejo do Flamengo também é repatriá-lo, ou agora em junho, mas se não for possível, ou porque o West Ham dificulta, ou porque o Paquetá prefere esperar, é um negócio que o Flamengo coloca para o meio do ano porque não há urgência. Há um desejo, mas não há urgência. Então os caminhos convergem para no futuro próximo, ou agora, ou em junho, um regresso, uma volta do Paquetá ao Flamengo. É que assim, problema é que... Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A situação da negociação é a seguinte: o Flamengo já sabe mais ou menos o valor do Paquetá, que foi noticiado há pouco que o Tottenham estaria interessado e que os valores girariam na casa de 26 milhões de libras, em torno de 30 milhões de euros. Então o Flamengo já sabe que já tem esse valor, que é o valor mais ou menos do Paquetá no mercado. O que o Flamengo vai fazer agora?
O Flamengo já se acertou com o Paquetá, porque já estava tendo conversas com o Paquetá já desde dezembro, então mais de mês que o Flamengo já conversa, José Botto conversa diretamente com o Paquetá e seu staff, e já se acertou. Na manhã de hoje foi que se acertou, que o Paquetá disse sim, tanto é que o jogador não jogou o último jogo, então já tem alguns dias, na verdade, que o Flamengo se acertou. Então o Flamengo não jogou o último jogo contra o Queen's Park Rangers. Ele nem foi selecionado pelo técnico, porque há negociações avançadas já com o jogador. O que falta para o Flamengo? O Flamengo hoje, na manhã de hoje, já programou uma reunião para poder verificar quanto vai ser esse valor que o Flamengo vai ofertar, o valor que eles vão fazer a oferta oficial para o West Ham. A oferta gira, pelo que está sendo comentado pelo jornalista, gira em torno de 30 milhões de euros e mais 5 milhões de bônus. O Flamengo não vai oferecer 40 milhões de euros numa pancada só, ele vai oferecendo devagar. Mas acredita-se nos bastidores do Flamengo que o negócio vai sair na casa de 40 milhões de euros. Esse valor mais ou menos aproximado. Acredita-se que o Flamengo não vai esticar a corda, porque o jogador tem um contrato até o fim de 2027. Se caso o West Ham não quiser vender, ele não vai sair nessa janela, ele vai ficar até o final da temporada e o Flamengo vai fazer uma nova investida no meio da temporada. Então a situação é a seguinte: o Flamengo quer porque quer o Paquetá em 2026. Se não for nessa janela, vai ser na próxima. E ele não irá aceitar outra proposta do futebol europeu. Por quê? Por causa dessas questões das apostas, mexeu muito com o mental dele. E ele é apaixonado pelo Flamengo, já falou em várias entrevistas que ama o Flamengo e que jogar no Flamengo, pagando em dia, salário muito próximo do que ele ganha pelo West Ham, é a melhor coisa no momento para a carreira dele. Ainda mais de ano de Copa do Mundo, que ele quer ser titular da Copa do Mundo. E o West Ham é um time que tem muita chance de ser rebaixado, é um time que está levando pancadas de todos os times ingleses lá. Então é um time bagunçado, para ele é só queimação ficar lá. Então, no momento, a prioridade dele é Flamengo e ele já revelou por pessoas próximas do convívio dele de que ele está muito feliz pelo que está acontecendo e há muita chance do Flamengo contratar o jogador já em janeiro. Mas era isso a informação, nação? Deixe nos comentários o que você acha dessa contratação do Paquetá, caso se concretize. 40 milhões de euros será a maior contratação da história do futebol brasileiro? Coloque nos comentários o que vocês acham. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!